Eu queria que você pegasse sua Bíblia já em Gênesis, capítulo 1. Vai sair nos telões, mas eu queria pedir que você acompanhasse na sua Bíblia mesmo. Nós tivemos um pequeno erro e foram trocados 2 versículos. Então, por gentileza, acompanhe na sua Bíblia mesmo, tá bom, queridos? Gênesis, capítulo de número 1, em nome do Senhor. Eu creio que Deus vai ministrar poderosamente em nossas vidas, por meio do seu Espírito. Gênesis 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 27, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Capítulo 2, versículo 8 agora. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Capítulo 3, versículo 8 agora. Quando ouviram a voz do Senhor, seu Deus, que andava, o mais próximo do original está pairava, ou seja, habitava, no jardim, pela viração do dia, se esconderam. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós te agradecemos, e nesse mesmo espírito de fé, de louvor, de adoração, nós pedimos ao Senhor, fale conosco, meu Pai, nessa noite, pela tua palavra. Diga assim: Senhor meu Deus, fale comigo. Diga: eu dependo da tua palavra. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém. Queridos, nós vamos estar falando sobre a plenitude da igreja. Diga: a plenitude da igreja. E aí nós começamos em Gênesis, apesar de que os textos principais não serão lá. Mas por que eu comecei lá? Porque Gênesis, ele retrata o período em que o homem, em sua natureza física, viveu o maior nível de plenitude em todas as áreas, de todas as escrituras. Depois de Gênesis, nós só vamos viver essa plenitude novamente, de forma física, quando nós formos glorificados. Em todas as escrituras, fisicamente, nós não vamos mais conseguir viver tamanho nível de plenitude de Deus, de presença, de harmonia, de perfeição e de santidade. E isso eu estou falando de forma física. Repita comigo: física. Muito bem, você vai entender por que eu repeti isso e por que eu enfatizei. Muito bem, mesmo no período de maior nível de plenitude, de maior nível de santidade, perfeição física, neste ambiente, nós vemos aqui 3 coisas interessantes, e eu já queria falar com você acerca do nosso Deus, que é suficiente, um Deus que não tem carência e nem necessidade, mas Ele tem anseio e desejo. Repita comigo, diga: Deus não tem carência e nem necessidade, mas tem anseio e desejo. E aqui nós vemos 3 anseios de Deus. Deus criou o homem à sua imagem, sua semelhança. Deus estabeleceu então um representante na terra, ao qual pudesse refletir a sua imagem, a sua glória. Fez do barro, soprou o fôlego de vida. Nós fomos formados com o DNA divino, DNA de Deus. Nós vemos aqui o primeiro anseio de Deus, até porque Deus disse para Adão: crescei-vos, multiplicai-vos e povoai a terra. Deus ansiou ter uma família para si. Diga comigo: Deus ansiou ter uma família para si. Nós vemos que Deus pegou este homem, seu representante na terra, e Deus o colocou no jardim. Diga: jardim. E a Bíblia diz em 3:8 que o seu espírito,
ele pairava, ele rondava, ele habitava com o homem naquele jardim. Em toda viração do dia, o homem tinha oportunidade de ter comunhão com o Senhor. O jardim era uma habitação de Deus com o homem, diga habitação. Nós vemos aqui o segundo anseio do Pai, ter uma casa com o homem, ter uma habitação conosco. Nós vemos um terceiro anseio de Deus, aqui Adão, representando seu filho, representando como seu filho. Deus então olha e diz, não é bom que o homem esteja só. E a Bíblia diz que Deus lhe prepara o que, pessoal? Uma esposa, diga esposa. Nós vemos então o terceiro anseio de Deus, que foi preparar uma esposa para o seu filho. Diga uma esposa para o seu filho. Eu vou repetir os três anseios de Deus, que é um propósito desde a criação, mesmo num ambiente pleno, o ambiente mais pleno que você vai ver fisicamente em todas as Escrituras. O Senhor Deus, mesmo sem carência, mesmo sem necessidade, anseou três coisas, anseou três propósitos: levantar uma família para si, uma família que povoasse a terra e manifestasse a cultura dos céus na terra e influenciasse todas as famílias da terra. Deus, sem carência e sem necessidade, anseou uma habitação com os homens e criou um jardim. Deus criou uma esposa para seu filho, aqui representado na pessoa de Adão. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo até aqui, sim ou não? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus, vocês são bons de Bíblia. Porém, o homem fracassou, diga fracassou, em permanecer nesse propósito, em desenvolver os anseios do Pai. Mais uma vez eu vou repetir que isso é muito importante, é uma linha muito fina para se criar uma heresia. Deus não teve necessidade, Deus não teve carência, Deus é autossuficiente. Quando ele aparece para Abraão, Gênesis, eu não me lembro agora se foi no 12 ou se foi no 15, ele diz para Abraão, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. No original hebraico está El Shaddai. El Shaddai quer dizer, Abraão, eu sou o Deus mais do que suficiente. Deus teve três anseios. Amém, pessoal? Uma família para si, uma esposa para o filho e uma casa para o espírito. Repita comigo, diga, uma família para si, uma esposa para o filho e uma casa para o espírito. Muito bem, vamos para frente. Em toda a antiga aliança, você vai ver esses anseios sendo manifestos. Em toda a antiga aliança, me falta tempo para citar por cada livro, eu vou te dar alguns. Em Êxodo capítulo 25, logo quando o povo sai do Egito, depois que eles já estão estabelecidos no deserto, depois que eles já estão com as suas tendas armadas, o Senhor Deus chega para Moisés e diz, Moisés, peça uma oferta para o povo, para que este povo construa um tabernáculo, para que eu possa habitar com vocês. Mais uma vez, o anseio de Deus de construir uma casa para o seu espírito. E nós vemos isso no livro de Esdras, nós vemos isso no livro de Reis, templo de Salomão, Esdras reconstruindo o templo, o tabernáculo de Davi, tudo isso, Deus ansiando em toda a antiga aliança, uma casa com os homens, uma habitação conosco. Me faltaria tempo para expor para vocês o livro do profeta Oséias, o livro do profeta Ezequiel e Cantares de Salomão. 3 livros ao qual Deus se refere a seu povo como sua esposa. É bem verdade que em 2 deles ele chama ela de infiel, de adúltera, porque o povo prostituía adorando outros ídolos.
Em Cantares, apesar de ser um livro que pode ser usado de forma literal para casais físicos, homem e mulher, a Bíblia nunca deve ser usada apenas literalmente. Isso é um erro. Jesus disse em João 6, as minhas palavras são espírito e vida. Se alguém chegar para você dizendo que a Bíblia tem que ser trabalhada de forma literal, você tem duas opções: ou orar na cabeça dele ou sair de perto. Porque foi Jesus que disse, minhas palavras são espírito. Essas palavras são espirituais e têm poder de mudar a tua vida, poder de mudar a tua família. A palavra de Deus tem poder de mudar destinos. Aleluia. De manhã eu falei mais na frente, mas agora eu estou sentindo de falar. Agora eu vou falar agora. Eu vou abrir um parênteses. Me lembro de fechar, às vezes eu não fecho. Ontem pela manhã eu orava ao Senhor e Deus me falou 3 coisas que Ele vai fazer ao longo desse dia. Ele começou de manhã. E Ele vai completar agora à noite. Deus falou 3 coisas no meu coração. Primeiro, que Ele vai curar pessoas fisicamente. Então, se você entrou aqui doente, fisicamente, você vai ser curado em nome de Jesus. Porque não sou eu que estou dizendo não, foi Ele. Então, Ele vai te pegar. Você pode, não pastor, eu não creio, não está tanto tempo já que eu nem creio mais, não tem problema, Ele vai te pegar. Nem corra não, tranca as portas aí. Quem ficar aqui vai ser pego. Segunda coisa que Ele vai fazer, que Ele já está fazendo ao longo desse dia, que Ele falou claramente ao meu coração, Ele vai envolver as nossas vidas com a sua presença. E a terceira coisa que Ele vai fazer, desde de manhã que Ele vem fazendo, Ele vai mudar destinos. Talvez você entrou por aquela porta com um destino tortuoso. A Bíblia diz que Deus é o Deus que endireita as tuas veredas. Um dia eu era um perdido, alguém orou por mim, eu estava no destino de ir para o inferno. Deus mudou meu destino. O pessoal da predestinação fica doido comigo. E doido, se quiser marcar uma consulta. Muito bem, o homem passou o Antigo Testamento inteiro falhando no propósito. Me faltaria tempo para falar de Gênesis 12, quando Deus chega para Abraão e diz para ele, Abraão, eu te chamei, eu vou de ti levantar um filho, de vocês eu vou construir uma família, que vai ser um exemplo, eu vou te abençoar poderosamente, e por meio de ti, eu abençoarei todas as famílias da terra. Todas as vezes que Deus se manifesta a um homem na antiga aliança, Deus chama ele, Deus se manifesta nele, mas Deus já está de olho na sua descendência, na sua geração. Por quê? Porque Deus anseia uma família para si. A antiga aliança inteira, nós vamos vendo esses 3 anseios de Deus sendo revelado ao homem. Uma família para o pai, uma esposa para o filho e uma casa para o espírito. Mas nós falhamos, até que um dia, eu fico imaginando a reunião da Trindade. A Bíblia diz, Isaías, que pelo que não viu nenhum homem que pudesse trazer salvação, enviou o seu próprio braço. A Bíblia, eu fico imaginando essa reunião. A Trindade, né, os 3 são um é 3, não me peça para explicar isso, Trindade não se explica, Trindade se crê. E eu sei que eles ali conversando, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, aquela reunião, e eles ficam imaginando, poxa, o homem não consegue se colocar dentro do nosso propósito, e eles se perderam, agora foi de uma vez, já estão na mão do diabo, e o diabo faz o que quer com eles, e nós queremos trazê-los de volta para nós. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele teve paixão da morte, paixão é desejo desenfreado, no literal mesmo. Deus teve desejo desenfreado de ter-nos de volta. E aí Deus olha, mas não tem como, todos pecaram, não tem como a gente usar nenhum homem para resgatar o nosso povo de volta, para cumprir os nossos anseios, porque todos pecaram. E o preço que o diabo está cobrando é o sangue de um homem sem pecado, e não tem nenhum, todos pecaram. Eu fico imaginando o filho olha para o pai e diz, não tem problema, eu vou então me incorporar e descerei em carne, e eu vou vencer o pecado, vou vencer o diabo, vou dar 2 tapas na cara dele, vou pisar nele, vou pegar a chave da morte, vou subir, vou assentar no trono e vou restaurar todas as coisas.
Aleluia! Pode aplaudir. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 8, Jesus diz: pelo que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os endemoniados, para libertar os cativos e para trazer restauração, diga restauração, e dar vista aos cegos. A palavra restauração, ela vem do hebraico que quer dizer shadash, que significa voltar ao propósito original. Jesus veio, venceu o inimigo, venceu o diabo, aniquilou o império das trevas. Na carta aos Hebreus capítulo 2 diz que pela sua morte ele aniquilou aquele que tinha o império das trevas, a saber, Satanás. Humilhou, devastou, deu uma surra de pau, jogou fora e está glorioso. E ele restaurou todas as coisas, voltou ao propósito original. A Bíblia diz em Colossenses 1:9 que toda a plenitude de Deus estava em Cristo. Eu queria ler com você Colossenses 1:19. Porque aprove a Deus que nele, Cristo, residisse toda a plenitude. Amém? Em Cristo estava toda a plenitude de Deus. Amém? Onde está a plenitude de Deus? Mais forte, onde está a plenitude de Deus? Muito bem, você tem que falar que é para aprender bem e sair daqui pleno. Muito bem, toda a plenitude do Pai está no Filho. Amém? Assim como Adão estava pleno no Éden, fisicamente, agora espiritualmente, toda a plenitude de Cristo está no seu segundo Adão. E quem chama ele de segundo Adão não sou eu não, Romanos, tá? O apóstolo Paulo. Está no seu segundo Adão, aquele que não vai errar e não errou e não vai errar. Aprove ao Pai colocar no Filho toda a sua plenitude. E aí é que está a grande maravilha do que nós vivemos hoje, do Evangelho. Porque aprove ao Pai colocar em seu Filho toda a sua plenitude. Aprove ao Filho colocar em seu corpo a sua plenitude. Eu vou repetir. Aprove ao Pai colocar no Filho a sua plenitude. Aprove ao Filho colocar em seu corpo a sua plenitude. E aí eu queria ler com você Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Capítulo 2, versículo 9 agora. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente, diga corporalmente, toda a plenitude da divindade. Uau! Aprove o Pai colocar sua plenitude em seu Filho, e aprove o Filho colocar sua plenitude na igreja. A Bíblia diz que aprove a Deus e a Cristo colocar toda a sua plenitude de forma corpórea. Quem é o corpo de Cristo? Faz assim na cabeça do teu irmão, não toque para não assanhar o cabelo. Vou perguntar de novo. Aprove o Pai colocar em seu Filho toda a sua plenitude. Aprove o Filho colocar no seu corpo a sua plenitude. Quem é o corpo de Cristo? Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos vossos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, ao qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é estabelecida para ser a plenitude de Cristo. Aleluia. A mesma plenitude do início, só que física, agora é manifestada em nós de forma espiritual. E nós podemos ser
essa plenitude, nós podemos manifestar a plenitude do Filho, nós temos essa capacidade, temos, Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu separei uma frase para trazer para você um pouco do que é bênção espiritual. Bênçãos espirituais são todos os recursos que Deus Pai nos deu em Cristo Jesus, por intermédio do Espírito, para que nos tornemos e cumpramos aquilo que originalmente Ele nos criou para ser e para fazer. Nós, como igreja, corpo de Cristo, nós temos todos os instrumentos, todas as ferramentas, todos os recursos para manifestarmos na terra a plenitude do Filho. E qual o propósito inicial de Deus? Quem lembra? Lá no Éden, uma família para si, uma esposa e uma casa. Vamos repetir de novo para você não esquecer, porque é isso que nós temos que ser. Você vai entender. Propósito inicial no Éden, estamos no Éden, plenitude física, o ápice, cheirando Deus, beijando Deus. Qual foi o anseio de Deus? Uma família, uma esposa, uma casa. Como nós conseguimos manifestar a plenitude do Filho? Primeiro, o Pai ansiou ter uma família. Nós precisamos ser família. Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois membros da família de Deus. Nós precisamos ser família para podermos manifestar a plenitude de Cristo. Para podermos desfrutar de todas as bênçãos espirituais, nós precisamos fluir nessa terra como família. E ser família é algo profundo. Nós temos o mesmo DNA espiritual que foi restaurado por Cristo. Ele restaurou isso. Ser família é comer junto, é chorar junto, é sentir a dor do outro. Ser família é estar em comunhão profunda. Ser família é edificar o outro, exortar o outro, amar o outro, abraçar, chorar. E nós vamos desfrutar de todas as bênçãos que foi liberada por Deus lá no Calvário, e que a nossa liderança está liberando esse ano, de vinho novo, de porção dobrada, quando nós cumprirmos o primeiro anseio do Pai, que é ser a sua família, uma família santa, perfeita, e que através de nós possamos influenciar o mundo. Deus sempre sonhou, sempre anseiou em ter uma família, para que através dessa Ele possa influenciar todas as outras. Nós somos influenciadores, mas para isso nós precisamos ser família para o Pai. Nós somos uma igreja que funcionamos em redes de célula, sim ou não? Quantos aqui fazem parte de uma rede de célula? Todo mundo praticamente, né? Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta para você, e não queria que você respondesse isso, eu queria só que você refletisse. Quanto tempo faz que você não tem comunhão profunda ou contatos mais profundos ou mais espirituais com uma pessoa ou um líder que não seja da sua rede de célula? Não responda. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu me peguei assim. Um dia eu conversando com a minha esposa compartilhou comigo essa insatisfação e ela disse: amor, a gente quase não tem comunhão, laços, vínculos, proximidade com pessoas a qual a gente não funciona junto no dia a dia, pessoas de outras redes, pessoas que fazem parte de outras redes de célula. Muitas vezes, porque somos de redes diferentes, não temos quase tempo, não conseguimos de fato chegar, se aproximar, ministrar, orar, amar, receber uma palavra profética. Eu quero dizer para você que nós não somos divididos em redes, nós somos distribuídos em redes.
Você tem uma rede a qual você flui, a qual você funciona como líder, como obreiro, como membro. Porém, a sua rede não é apenas sua família. A sua família é a igreja. Uma vez eu atendi um jovem alguns anos atrás, aqui na sala do acolhimento, e ele disse assim para mim: pastor, eu estava precisando de uma ajuda, de um conselho, de uma oração, de um acompanhamento. Ele disse: eu sei que você é muito ocupado, nós somos de redes diferentes e tudo, não sei nem se você tem tempo, se você pode me atender ou me acompanhar. Eu entendi mais ou menos o que ele queria dizer. Eu olhei para ele e disse assim: querido, eu funciono como obreiro em uma rede maravilhosa, liderada pelos pastores Agaci, pastora Denise, mas como família, eu funciono com toda a igreja. Todas as vezes que você precisar de mim, pode me procurar. Como família, a minha rede é da cor transparente. Pode aplaudir. E eu queria que você se colocasse de pé. Você pensa que nós esquecemos o Minuto Conexão? Pastor Eliezer não esqueceu não, foi combinado. Nós vamos fazer agora. Porém, é 1 minuto mesmo, tá? O tempo está correndo. E eu vou te dar 3 orientações. A primeira o pastor Sandro sempre dá. Mas eu quero reforçar. E se você não fez até hoje, faça hoje. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez esse seja o Minuto Conexão mais forte da sua vida até aqui. Eu quero que você procure uma pessoa que você nunca falou. Você nunca viu mais magro. E você vai procurar essa pessoa. Uma pessoa que você não funciona com ela no dia a dia. Segunda coisa, quando você chegar para ela, você vai dar a mão para ela e você vai falar, todos vão falar a mesma coisa, nesse segundo ponto. Somos família para o Pai. E terceira coisa, eu quero que você declare uma palavra profética, do Espírito mesmo, não é algo da carne não, do Espírito. Libere. E eu vou dizer para você, muita gente aqui, se não todos, vão ser ministrados de forma poderosa. Sabe por quê? Porque a plenitude do Pai está no Filho, e a plenitude do Filho está em nós. Você vai ser ministrado pelo corpo do Filho, que tem a plenitude do Pai. Pode liberar o Minuto Conexão. Conectando. Pode conectar, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda Jesus, pode voltar para o seu lugar. Assenta agora e eu vou fazer uma pergunta. E com toda a sinceridade do seu coração, como homem ou mulher sincero que você é. Quantas pessoas aqui, neste momento, receberam aquela palavra? Muitos estavam orando por isso. E Deus usou o teu irmão ou tua irmã para te dar uma palavra tremenda, que se eu parasse de pregar agora, você já tinha ganho o dia. Levanta a mão assim. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque a plenitude de Cristo está em seu corpo. Segundo o anseio de Deus, Deus anseou uma família para si. Deus anseou uma esposa para o filho. Efésios capítulo 5, versículo 27.
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, diga santa, sem defeito. Versículo 31. E eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Olha aqui para mim. Até aqui a gente pensa que ele está falando de um casal físico. Pode ser usado no sentido literal, sim, pode ser. Porém, tem um ponto final, e depois do ponto continua o versículo. O que ele diz? Grande é este mistério. Por que o apóstolo Paulo chama de mistério? Porque até então, ninguém imaginou que o Deus autossuficiente, sem carência e sem necessidade, pudesse ter anseio e desejo. Grande é esse mistério. Qual, Paulo? Eu me refiro de Cristo e a igreja. Aleluia. Deus anseou uma esposa para o filho. Nós como igreja somos esposa do filho. Casamento fala de intimidade, diga intimidade. Veja que o apóstolo Paulo fala para apresentar uma esposa santa. Amém? Muito bem. Uma das funções do marido é santificar a sua esposa como sacerdote. Ok? Estou entendendo até aqui? Muito bem. Jesus, na oração sacerdotal em João 17, ele está orando pelos seus discípulos, pelas suas ovelhas, ele está orando pelo povo. O marido está orando pela esposa. No versículo 17, o que ele diz? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orou para santificar, porque era o marido orando pela esposa. Marido santifica a esposa. Deus ansiou uma esposa para o seu filho. O pastor Eliezer, o pastor Sandro tem falado desse TSD, desse devocional. Talvez você não tinha um hábito, mas pelo menos 15 minutos, 15 minutos todo dia. Eu creio que nós já estamos no nível de mais tempo até. Isso é o quê? Isso é ser esposa para o filho, é ter intimidade com Jesus. Nós somos santificados pela sua palavra. Jesus leva tão a sério isso, que em João 8,32 ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero que você repita comigo esse versículo no 3. 1, 2, 3. Conhecereis. Que lindo, vocês são bons de Bíblia demais. O nosso presidente fala esse versículo direto, não é assim? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual é a raiz original da palavra conhecer? Intimidade sexual, marido e esposa. Eu poderia te provar na minha Bíblia, mas ela não é na versão corrigida. Se você tiver uma Bíblia na versão corrigida, faça a prova dos 9 aí. Vai lá em Gênesis e a Bíblia vai dizer lá que Adão conheceu Eva e Eva engravidou. Em Gênesis 17, Abraão conheceu Sara e Sara engravidou. Em 1 Samuel capítulo 2, a Bíblia diz: e Ana conheceu Elcana e Ana engravidou. Sabe o que Jesus está dizendo? E ele não está falando para bêbado não, ele está falando para pastores, sacerdotes, fariseus. Jesus está querendo dizer com ele, sabe o quê? Ele é a verdade, sim ou não? Jesus está dizendo para eles: vocês não são libertos porque vocês não têm intimidade comigo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tenham intimidade com o Filho e vocês serão libertos. Conhecer é ter intimidade. Deus ansiou uma esposa para o seu filho. Ser esposa do filho é ter intimidade com o filho. O marido e a mulher, agora de forma física, só consegue gerar filhos de forma física se tiver intimidade. Se um dormir na sala e o outro no quintal, desse casamento nunca sai um fruto. Sim ou não? Sim, porque hoje em dia o Espírito Santo não engravida mais ninguém não, viu, querido? O casal tem que dormir junto, tem que ter intimidade. É na intimidade com Cristo que nós geramos filhos espirituais. Aleluia! Uma igreja íntima com o seu marido é uma igreja que dá muitos frutos, porque é na intimidade que o casal gera filhos.
É na intimidade que nós geramos filhos para Deus. Em Mateus 7:22, Jesus falando para obreiros. Não, pastor, era para bêbado, não era obreiro. A Bíblia diz que eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, no teu nome eu expulsei demônio. No teu nome eu expulsei demônio, falei línguas, queimei o diabo, dei cambalhota, fiz lambreta. E Jesus vai olhar, a Bíblia diz, e Jesus olha para ele e diz: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês usaram a autoridade do meu nome e deu certo, usaram a minha palavra e deu certo, mas só pode morar comigo no céu quem teve intimidade comigo. Só pode ir para o céu quem tem intimidade com o Filho. Até porque, se eu não tenho intimidade com Ele, o que eu vou querer fazer no céu? Lá é só intimidade. Não é verdade? Se eu não consigo orar constantemente em intimidade com Ele, eu vou fazer o que no céu? Porque no céu é o tempo todo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que os querubins, os serafins estão o tempo inteiro na frente dele declarando santo. Você sabe o que significa a palavra santo? A gente aprende que é separado, e é. Porém, em hebraico, no mais original do hebraico, a palavra santo quer dizer incomparável. Isaías 6, quando ele vê um ápice do mundo espiritual, da glória de Deus, que ele olha, ele diz: Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. Ele diz: incomparável, incomparável, incomparável. Quando nós temos intimidade com Ele, nós somos plenitude dEle, somos incomparáveis, assim como Ele é. Amém, pessoal? Qual foi o segundo anseio de Deus? Uma esposa para o seu filho. Para nós sermos plenos, ser uma igreja plena, nós precisamos ser família para o pai, ser esposa para o filho. E agora nós vamos entrar no terceiro anseio de Deus: sermos casa para o Espírito. O pai anseou uma casa para o seu Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, que ele está falando para a igreja, estáis sendo edificados para o que, pessoal? Para a habitação, diga habitação, de Deus no Espírito. Terceiro anseio de Deus, uma casa para o seu Espírito. Nós só vamos ser plenos se nós formos casa para Ele. Lembra que eu te dei o texto de Êxodo 25? Êxodo 25, 7. Assim que o povo sai do Egito, primeira coisa que Deus pede para o povo fazer: um tabernáculo. Para quê? Para que a minha presença habite com vocês. Diga com vocês. Diga com. De novo, com. Mais uma vez, com. Por que eu pedi para você repetir com? Porque Jesus vai dar um upgrade nisso aí. Na antiga aliança, Deus passou a antiga aliança inteira tentando cumprir o seu terceiro anseio: habitar com o homem. Não deu certo porque o homem falhou em todo o tempo. Porém, os planos de Deus não podem ser frustrados. Jesus restaurou todas as coisas e Ele deu um upgrade nisso daí. Porque agora Deus, o seu Espírito, não habita mais conosco. O seu Espírito habita em nós. Aleluia, 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 aleluia. A Bíblia diz em Hebreus, não aplaude agora não, que tem mais fogo aqui. A Bíblia diz em Hebreus 3,6: Cristo, porém, como filho em sua casa. Que casa é essa? A qual somos nós. Aleluia! Pode aplaudir. Desde o início Deus quis uma casa com os homens. Em Gênesis Ele fez um jardim. A Bíblia começa com o jardim, habitação de Deus com os homens. E a Bíblia termina em Apocalipse 21, 3. Ele diz: o tabernáculo de Deus, a habitação do Senhor com os homens. Hoje, como igreja plena, nós somos casa de Deus. Hoje o Espírito Santo, Deus não habita mais conosco, Deus habita em nós. O apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses:
Quão grande combate tenho combatido por vós, para revelar a vocês o mistério que estava oculto desde a fundação dos séculos. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu queria que você pensasse agora por alguns segundos, qual é o seu herói na fé predileto? Qual o seu herói na fé depois de Jesus predileto? Eu vou dizer o meu é Daniel. Daniel não foi um homem que fez milagres extraordinários, mas eu me converti ainda jovem, com 18 anos e alguns meses. Pouco tempo depois, em menos de um ano, eu já estava na obra, viajando, e eu comecei a pastoreei a minha primeira igreja com 19 anos de idade. E eu fiquei 10 anos solteiro. Para a glória de Deus, foram 10 anos de luta contra o pecado, mas 10 anos de vitória. E aí, eu me inspirei muito depois de Cristo em Daniel, porque estudando a vida de Daniel, eu descobri que Daniel foi para a Babilônia aproximadamente com a mesma idade que eu estava quando eu li o texto. E um dia eu falei, se esse homem conseguiu se manter santo, jovem na Babilônia, por que eu não consigo em Fortaleza? E a Bíblia diz que chegou um copeiro e apresentou para ele uma mesa cheia de carne, cheia de vinho, cheia de tudo que era gostosura. E ele disse, não, eu não quero carne, eu não quero maminha, eu não quero picanha, não quero esses, não. O que você quer? Cenoura e alface. E a Bíblia diz que o copeiro ficou louco e disse, então se você comer só isso, você vai morrer. Daniel olhou para ele e disse, daqui a 10 dias, você volta aqui e você vai ver. Sabe por que Daniel pediu cenoura e alface? Porque Daniel sabia que o que sustentava era a glória de Deus. Porque Daniel sabia que sobre ele estava a presença poderosa, que ele não precisava dos manjares da carne, mas ele precisava da glória de Deus. Passados-se 10 dias, o copeiro voltou, e a Bíblia diz que o semblante de Daniel era mais bonito, era mais chique, era mais vistoso do que aqueles que comeram carne, porque a nossa beleza vem do Espírito, vem de quando nós nos prostramos diante dele, o adoramos, declaramos que ele é incomum, vem de quando nós entendemos que nós somos uma casa para o seu Espírito. Aleluia! Só que vai chegar um dia que eu vou chegar lá no céu, e eu vou procurar a casa de Daniel. Depois eu vou ficar uns 10 mil anos com Jesus. Ele mora na praça, então é fácil de eu achar ele. A Bíblia diz que ele está na praça, iluminando toda a cidade. Então vai ficar fácil, ficar uns 10 mil anos lá. Depois que passar os 10 mil anos, eu vou a Daniel. E quando eu chegar em Daniel, eu vou perguntar para ele sobre as lutas, as dificuldades. Ele jovem, solteiro, na Babilônia, que tal e tal. Porém, Daniel vai chegar para mim e vai dizer assim, cara, tu me admira, né? Sim. Você quer saber de muitas coisas? Quero. Mas eu quero saber uma coisa a teu respeito. Eu quero saber como é ter dentro de si a presença de Deus. Porque eu vivi uma época em que Deus habitava conosco. Você viveu uma época em que Deus habitava em você. Aleluia! Aplaude a Ele. Aleluia! O herói na fé que você mais admira vai chegar para você e vai perguntar para você como foi viver na terra sendo casa de Deus. Moisés vai querer tomar um café com você para saber. Raabe vai querer te chamar para comer uma tapioca do céu para saber como foi. Zacarias, Jeremias, Ezequiel vão nos chamar e vão nos perguntar como é ser casa de Deus. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu queria que toda a igreja declarasse comigo essa frase. No 3, já está lá, já pode botar.
1, 2, 3. Iremos viver a plenitude da igreja, pois somos uma família para Deus, uma esposa para o Filho e uma morada para o Espírito. Mais uma vez, iremos viver a plenitude da igreja, pois somos uma família para Deus, uma esposa para o Filho e uma morada para o Espírito. Nós somos a plenitude de Cristo nessa terra, porque aprove a Jesus colocar em nós toda a sua plenitude.